Análise Política, com Orion Teixeira. Oi, Orion, bom dia. Bom dia, Lucas, bem-vindo. Obrigado. De férias aí, um abraço para você, Luciana, Murilo e ouvintes espectadores da Band News. Prazer voltar a falar. Valeu, prazer é nosso. Orion, a gente continua nesse assunto, né, do regime de recuperação fiscal. Os governistas lá na Assembleia reagem à obstrução da oposição que barra esse avanço aí do projeto lá na casa. Hoje tem mais um capítulo aí, né, nessa semana marcada pelo feriado no meio da semana, na quarta-feira. Exatamente, Lucas. A oposição vai fazendo o seu papel, obstruindo o avanço na tramitação da proposta de adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal, como pretende o governador Zema, como única alternativa para conviver e renegociar a dívida de cerca de 160 bilhões de reais de Minas com o governo federal. Hoje, então, às 13 horas, acontecerá a quarta tentativa da Comissão de Administração Pública de aprovar a proposta na comissão. Os prazos correm e, em desfavor do governo, essa semana tem um feriado no meio aí, traz mais uma dificuldade. Se conseguir vencer a oposição nessa comissão, haverá ainda outra, a de fiscalização financeira orçamentária, com agravante de reunir os aliados após o feriado de quarta-feira. O governo tem prazo até o dia 20 de dezembro para aprovar essa adesão e evitar o pagamento dos juros e correções dos últimos 5 anos, na casa dos 40 bilhões de reais que não foram pagos e que elevaram a dívida no mesmo período para 160 bilhões de reais. Em tese, o governo tem a maioria, mas tem dificuldades também para regimentar suas forças. Até mesmo na comissão de hoje, de 4 governistas contra 3 da oposição, o governo tem perdido a batalha. A oposição tem limites para impedir as votações e possível aprovação do projeto. O maior ganho dos opositores, além do tempo, é a oportunidade de, nos debates e embates, surgirem alternativas menos duras e negativas para o Estado, como aquelas já previstas de congelamento de reajuste de salário por 9 anos e venda de empresas estatais. Alternativas já surgiram sim, como por exemplo a federalização das empresas estatais. A Codemig, a poderosa estatal do Nióbio, por exemplo, já foi oferecida ao governo federal como abatimento da dívida. Na semana passada, os governadores do Sul e Sudeste, que aderiram ao regime de recuperação fiscal, reuniram-se com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tentar diminuir as elevadas taxas de juros sobre a dívida, que é de inflação mais 4%, o que torna a dívida impagável, já que a arrecadação dos estados é atualizada apenas pela inflação corrente. O governo de Minas, por meio do governador interino, Matheus Simões, e o secretário da Fazenda, Gustavo Barbosa, participaram desse encontro. Além disso, há quem pressione para que o governador Romeu Zema invista no diálogo com o presidente Lula, o que não aconteceu até hoje, desde que o novo governo federal foi empossado. O próprio governo federal já admitiu flexibilizar as exigências dessa lei da adesão, como a venda de estatais e congelamento de salários, mas ainda não tomou as providências oficiais. É hora do diálogo, como defendeu o presidente do Congresso Nacional, o senador por Minas Gerais, Rodrigo Pacheco, do PSD. Orion, o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, ele parece que está com um motivo aí para se sentir feliz, digamos assim. O que está acontecendo? Ele está querendo voltar à pista, né, Luciano? Que o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que é do PSD, está comemorando dados de uma pesquisa do Instituto Mineiro Doxa sobre o quadro político pré-eleitoral da sucessão municipal do ano que vem. Desde a eleição passada, Calil viu sua avaliação positiva e seu cacife político caírem na disputa eleitoral do ano passado, quando perdeu a eleição para governador para Zema. Em sua avaliação, a aproximação com o PT e com Lula teriam sido os responsáveis pela queda dele. Como não foi convidado para o governo Lula, resolveu, por intuição, se afastar e agora confirmou essa posição numa pesquisa de que agiu corretamente. Ele surgiu na política como outsider e se perdeu quando associou seu nome a um político, tornando-se aí um dos principais cabos eleitorais de Lula em Minas Gerais. Disseram-lhe que o petista teria milhares de votos de frente aqui no estado, mas venceu o Bolsonaro por apenas 50 mil votos, uma vantagem aí do tamanho de um deputado estadual. Entre um turno e outro, Lula desidratou pelo crescimento do bolsonarismo e do antipetismo. Com isso, a vantagem de Calil também na capital mineira virou pó.
Perdida a eleição, ele refletiu e está corrigindo os rumos. Mas o que diz a pesquisa do Instituto Doxa, Luciana? Na sondagem estimulada, ele aparece na liderança com 47% das intenções de votos para governador entre os belo-horizontinos. Em segundo lugar, vem o extremista Nicolas Ferreira, do PL, com 18%. Em terceiro lugar, o senador Carlos Viana, do Podemos, com 11%. E em quarto aí, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com 6%. A pesquisa, então, foi feita aí nos dias 21, entre os dias 21 e 23 de outubro, e ouviu 1.350 belo-horizontinos. Na avaliação do ex-prefeito, a avenida política voltou a ficar aberta para as próximas eleições estaduais, até porque Zema, que era favorecido pela condição de governador, não poderá mais buscar a reeleição. Outros sinais de recuperação na visão de Calil é que hoje ele é o maior cabo eleitoral para o ano que vem, na eleição municipal. Dos entrevistados, 55% dizem ter grande possibilidade de votar no candidato apoiado por ele. Outros 24% acham que poderiam votar e 22% não votariam. Foi considerado por 57% um dos melhores prefeitos dos últimos tempos. Resta saber o que ele fará com esses dados. Aprendeu que é possível controlar a emoção e ficar observando a cena política sem ansiedade, mas não pode cometer o erro da eleição passada, de esquecer o interior mineiro. E tem ministro mineiro prestes a tomar posse, não é isso, Orion? Exatamente, Luciana, né? No Judiciário, no Superior Tribunal de Justiça, o desembargador mineiro José Afrânio Vilela foi nomeado na última sexta-feira pelo presidente Lula. Curiosamente, a história desse futuro ministro do STJ, ela tem um encontro com a injustiça, né? Desde a adolescência, José Afrânio Vilela decidiu estudar direito por conta de uma injustiça que violou direitos de sua família. Sem desacreditar na justiça, ele tornou-se advogado, estudou a fundo o caso e conseguiu provar a inocência de familiares que chegaram a ser condenados, presos por assassinato que não cometeram e também perderam todo o patrimônio. Em 1989, ele foi aprovado no concurso para juiz e foi promovido para desembargador em 2005. Então, como disse, na sexta-feira, Lula o nomeou para o cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. A posse será no próximo dia 22. Até lá, ele vai se despedir do cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O desembargador José Afrânio Vilela foi aprovado por 68 votos a 1 no Senado Federal. É um caso inédito de união política de Minas Gerais a partir do Judiciário. Ele teve o apoio consensual do Judiciário Mineiro, conquistou o apoio do Ministério Público de Minas Gerais, da OAB de Minas, da Assembleia Legislativa de Minas e das bancadas federais mineiras na Câmara e no Senado Federal. E chega lá, então, no dia 22, Luciana. Muito bem, bom, Orion, a gente fica por aqui, mas voltaremos a nos falar depois de amanhã, inclusive, feriado nacional, proclamação da República, 15 de novembro, hein? Com certeza, a gente se encontra novamente. Um abraço para você e todos os nossos ouvintes, espectadores. E quem quiser saber mais, pode consultar meu blog, www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos, façamos um bom dia.